Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência. Hoje falaremos sobre emergência respiratória. Nossa, estávamos aprendendo uma técnica a cada aula presencial, né? Estava ficando bem bacana a nossa disciplina, e aí, puf, decreto mandou a gente ficar em casa e agora vamos ter que fazer essa aula remota. Mas nas próximas semanas são atividades remotas, né? Então, já ficaria praticamente 2 ou 3 em casa. Então, acredito que já já volte o presencial novamente. Aqui está mais ou menos o nosso avançar da nossa disciplina, né? Lembrando que, gente, a nossa disciplina, como ela é cumulativa, não tem como eu dissociar os assuntos que vão cair na prova, tá? Por causa que a questão da avaliação da vítima primária, suporte à vida talvez seja necessário em alguma das respostas que vocês vão tá colocando na própria prova, só que especificamente, tá? Só que lembrando que a gente pode estar usando todas as matérias que a gente estudou anteriormente, tá? Mas especificamente para a atividade remota agora do segundo bimestre, vamos falar de hemorragia e choque, tá? Lesões, curativos e bandagens. Lembrando que nos curativos e bandagens temos a questão dos ferimentos, temos a questão da tala, né? Quando é fraturas, né? Então a imobilização, tudo envolve ali os curativos e bandagens, tá? Traumatismo crânioencefálico e lesões medulares, emergências relacionadas a doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, e a aula de hoje, que é emergências respiratórias. Tá? Então, assim, teoricamente vai ser esse assunto que nós vamos fazer na atividade remota. Só que pode ser que vocês precisem, né, de algo, alguma expertise para vocês estarem respondendo alguma questão. Vocês precisam do que já foi estudado no primeiro bimestre. Tá? Então, não tem como eu dissociar a nossa matéria, como ela é acumulativa, tá joia? Então, de todas vocês. Emergências respiratórias. O que vocês sabem sobre emergências respiratórias? Emergência respiratória, ela vem de alguma doença, né? Tal como assim, eu não posso falar, a pessoa está tendo uma emergência respiratória. Não, essa emergência respiratória foi ocasionada por alguma situação, tá? Então vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui para vocês. É questão de sobrevivência. Tem uma distribuição sanguínea oxigenada, tá? O transporte de oxigênios e tal. Por quê? Sem oxigênio, o que acontece? Apoptose cerebral ou cardíaca. Qual que é a diferença entre apoptose e necrose? Apoptose é uma forma de morte celular programada ou um suicídio celular, tal como, né, uma pessoa que tem um acidente vascular encefálico. A gente estudou, né, que quando tem alguma obstrução, algum trombo, né, algum coágulo, alguma coisa assim, na veia, aí ela vai estar ocasionando essa apoptose. Agora, necrose é quando algum tecido corporal ele morre por causa de alguma lesão, por causa de algum trauma, tá? Então, essa seria a diferença. Então, no caso que nós estamos falando, que falamos na aula passada, né, de acidente vascular encefálico, acidente, emergências relacionadas a doenças cardiovasculares, também a gente está falando de apoptose, tá? Então, o atendimento médico imediato, ele é válido para salvar a vítima, simplesmente isso, salvar uma vida. Olha que importante que é, tá? Então, e também para impedir a morte de células por privação de oxigênio, tal qual a gente tem algumas técnicas, né, para estar auxiliando nessa dilatação. E a gente vai ver isso uma técnica de hoje, que a questão é para algum asmático também, né? Aquela bombinha e tal, que é vasodilatador. Enfim, hoje na aula, especificamente, falaremos sobre as principais doenças que causam emergências respiratórias, ou seja, a emergência respiratória ela não surge do nada, ela é causada por alguma doença, tá? Exceto em alguns casos, tal como clima, temperatura, alguma sensação de ansiedade, tá? Daí é diferente, mas as emergências respiratórias, a maioria delas é causada por doenças, tá? E o atendimento de emergência apropriado em cada caso. Isso iremos ver nas aulas. Dispneia. Gente, vocês já ouviram falar em dispneia?
A dispneia é um termo médico usado, né, simplesmente para falar, um termo médico bonito, né, dispneia, falar, olha, né, fala, nossa, hoje na aula de urgência e emergência eu usei dispneia. É um termo médico utilizado simplesmente para falar sobre a falta de ar ou a dificuldade para respirar, tá? A respiração, ela vai se tornando irregular ou dificultosa, né, sendo que ela pode estar respirando de uma forma mais acelerada, né? Então, tem vários casos que pode acontecer de dispneia, que é uma maneira irregular de estar ocasionando, de estar fazendo essa respiração, e é ocasionado por várias situações. E tal como surgem como consequência de condições ambientais, tá? E também são situações que algo impeça o fluxo de ar pelas vias aéreas e aonde, consequentemente, fica a respiração com maior frequência e profundidade. Então, a dificuldade em estar suprindo o oxigênio e a circulação, o oxigênio, a circulação pulmonar, desencadeia a hipóxia. Tá? Gente, o que é hipóxia? O que vocês entendem por hipóxia? Hipóxia é o baixo teor ou a concentração do oxigênio. Tá? Então, a dispneia, ela não é uma doença em si, ela é ocasionada por diversas doenças. Tá? Então, algumas doenças elas podem agravar a situação do indivíduo, e aí sim esse indivíduo vai ter essa dispneia, essa dificuldade para respirar, né? essa irregularidade na respiração. Quais são as queixas mais comuns que acontecem quando tem a dispneia? Primeiramente, posso falar para vocês, a falta de ar, né? E a respiração, ela fica muito trabalhosa. Respiração muito trabalhosa, o que eu digo para vocês? Que ela começa a ter ruídos, a pessoa ela começa a ter dificuldade para respirar, tal como, né, de uma maneira bem acelerada, com uma maneira mais lenta, e acelerada principalmente, ela começa a forçar mais a musculatura do pescoço, da face, né? Isso aí tem diversas situações que causam outros sinais. Tá? Então a respiração ela se torna rápida ou lenta, e ela é superficial. Então, assim, são situações típicas de falta de ar, que eu não estou falando da dispneia, tá? Quando, por exemplo, não é causada por alguma doença. Exercício físico intenso, tossir, tá? Quando a pessoa vai produzir escarro em excesso ou até mesmo a fadiga, tá? A fadiga ela vem acontecer porque vocês imaginem a pessoa com o corpo todo contraído, às vezes ela até fecha a mão assim, porque ela não consegue mais respirar. Vocês imaginam o desespero dessa pessoa, né? E se queira ou não queira, isso causa fadiga, porque a respiração fica bem ofegante no indivíduo, nesse paciente, né, nesse sujeito, nessa vítima, que ela cansa, chega uma hora que ela cansa, né? O excesso vai ocasionar fadiga, sim. Tá, então vamos lá. Vamos pensar de uma maneira não dispneica, tá? Dispneica que é a questão quando vem lá da doença, né? Então vamos dizer que a pessoa recebeu um trauma, né? Uma pancada na cabeça. Beleza. Primeiramente, o que acontece? A fase de alerta. Fase de alerta, a pessoa fica em agitação, né? Além da falta de ar, pode ter o sangramento, pode ter o achatamento do crânio, alguma coisa assim. Sinal de alerta, né? A pessoa fica bem agitada. Possivelmente, ela pode ficar desorientada, tá? Por quê? Porque se ela tiver uma falta de ar, né? Se ela tiver um problema respiratório, aonde que uma certa desorientação, onde é que o fluxo de oxigênio não consegue chegar em todos os tecidos corporais e começa a ter esse problema, desorientação, consequentemente, pode ocasionar a inconsciência. Tá? Então, tem que cuidar com isso, sempre analisar os sinais vitais, tal como respiração, circulação, temperatura, né, para estar evitando que a pessoa entre na inconsciência, que ela perda a consciência. Primeiramente, na dispneia, você vai estar chamando o serviço de resgate médico. Tá? Então, quando não se trata de um trauma, tá? Ou seja, quando não se trata de um trauma, eu digo quando não é uma pancada, quando não é um trauma, quando não é um acidente, estou falando de doença. É difícil você identificar a causa exata do problema, mas nós vamos falar um pouquinho de cada doença, tal como bronquite, asma, enfisema pulmonar, tá? Vou falar um pouquinho no finalzinho da aula para vocês do Covid-19, porque não tem como a gente fugir disso por causa da emergência respiratória, tá? Então você sempre vai procurar
se informar ao redor, então essa aqui é a regra geral, tá, para dispneia. Se observar e o ambiente ao redor do indivíduo, né? E também saber se ele precisa de algum medicamento, ou se ele faz uso de algum medicamento, tal como na asma, a bombinha, né? Nossa principal função aqui seria manter as vias aéreas desobstruídas, né? Os corpos estranhos. Se tiver algum corpo estranho se tiver algum corpo estranho alojado, né, porque está dificultando a respiração do indivíduo, a gente vai ter que fazer essa manobra para desobstruir, né? Lembrando, se for o corpo estranho sólido ou líquido, ventilar ou fornecer ventilações assistidas. Claro, se a frequência e volume respiratório forem inadequados. Aqui, ventilações assistidas, estamos falando da respiração, uma ventilação mais, um suporte mais avançado para tratar esse indivíduo, tá? Então, se a vítima estiver respirando adequadamente, você vai colocá-la em posição confortável. Qual que é a posição confortável para a pessoa ela ter uma respiração adequada? Nós vamos ver que tem diversas situações, tal como posso colocar em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, em decúbito lateral, né? Se for para estar evitando expirar algum objeto, alguma náusea, algum vômito, alguma coisa assim, ou na posição mais simples, onde a pessoa pode ficar sentada e inclinada um pouquinho para frente, tá? Então, essa aqui seria a posição confortável para o indivíduo para estar tentando voltar na respiração normal, procurando tranquilizar a respiração e não ficar da maneira tão ofegante. Vamos lá. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Sempre quando eu vou estar falando para vocês sobre DPOC, significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Vocês podem ver que tudo que nós estamos falando de emergência respiratória, claro, vai envolver o pulmão. Tá? Então, isso aqui tem sempre a doença pulmonar, a DPOC, ela envolve o quê? O enfisema, a bronquite crônica ou ambos. Tá? A doença pode ser causada também por uma asma. Tá? Só que assim, vejam bem, a DPOC é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões provocadas geralmente pela fumaça do cigarro ou de outros componentes nocivos, tal como fumaça de carro, do cigarro, de chamas, né, fogos, incêndios, tudo isso vai estar ocasionando sequelas no nosso trato respiratório. Então, quando a doença ela se instala, depois há um quadro persistente de bronquite ou enfisema pulmonar. Calma aí, gente, já vou diferenciar para vocês o que é cada qual, tá? O primeiro, a bronquite, por exemplo, vocês analisem aqui, ó, a bronquite. Aqui estamos vendo um brônquio saudável, certo? Ó, o brônquio, ele está aqui, ó. Vocês imaginem, né, aqui está o pulmão, pegamos essa imagem e ampliou, tá? E ampliou. E aqui temos uma inflamação com excesso de muco, ou seja, a bronquite, tal como o próprio nome já diz, it, termina com it, é uma inflamação, né, daquela parede do bronquíolo. Tá? E, consequentemente, com o bronquíolo, por exemplo, a musculatura ela tá fechando, né, a parede está fechando, e consequentemente, com essa inflamação, o que acontece? O acúmulo, né, a inflamação e o acúmulo desse muco. Tá? Que esse muco, por isso que vai estar obstruindo cada vez mais. E o enfisema, o enfisema pulmonar, ele já vem aqui mais na membrana do alvéolo, tá? Então, por exemplo, vocês imaginem aqui o alvéolo, né? O alvéolo saudável. Então, os alvéolos, quando acontece o enfisema, o que acontece? Os alvéolos eles vão aumentando, consequentemente, eles vão se unindo e eles perdem elasticidade e força para estar expulsando o ar. Então, aí que acontece a dificuldade para a pessoa expirar, né? Para a pessoa soltar o ar. Então, e a maioria das pessoas com DPOC, ela é predisposta a alergias e a várias infecções. Tá? Então, assim, o primeiro, tal como a bronquite, ela vem causar uma inflamação no pulmão, enquanto o segundo, que é o enfisema, ela destrói os alvéolos, tá? Estruturas que promovem trocas gasosas com o órgão, tá ok? Então, a bronquite seria especificamente do pulmão. O quadro, ele é perigoso, por quê? Além do potencial de interromper a respiração de uma só vez, né, diminui a circulação do oxigênio,
do sangue e dispara substâncias inflamatórias para todo o corpo. Tá? Então, o risco de infarto e AVC, ele pode estar dobrando, tá? Por causa que aqui, no caso, né, da nossa aula passada, que falamos aí das doenças cardiovasculares, né, e do AVC, acidente vascular cerebral, praticamente dobra aí com essa DPOC. Então, os portadores podem ainda sofrer uma fraqueza muscular. Então, vocês imaginem, né, se ele está com tudo contraído, está com dificuldade respiratória, prenda, não façam isso, mas, né, vocês imaginam vocês prenderem a respiração aí durante 30 segundos, né? Você vai ficar você vai ficar contraindo dificuldade respiratória, então você vai acabar contraindo a musculatura do pescoço, vai dilatar as veias, né? Então, assim, causa fraqueza muscular. O raciocínio, ele é prejudicado por causa que não há oxigenação, né? E também eles ficam mais sujeitos à depressão, tá? Esses indivíduos que têm essa doença. Como que eu posso estar diagnosticando uma pessoa que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, tal como a falta de ar, muita tosse e até mesmo a respiração excessiva, né? Onde é que a pessoa tem uma respiração com pouca profundidade e bem rápida. Ah, professor, mas eu posso diagnosticar dessa forma? Não, claro que não. Eu posso suspeitar dessa forma. Agora, o diagnóstico certo, ideal, tem que ser feito na clínica, né? Por meio de um espirômetro, tá? Onde é que vai estar analisando a troca gasosa aqui. Vocês já devem ter ouvido falar do teste ergoespirométrico, né? Que seria para analisar a resistência cardiovascular, que é o teste da esteira. Mas agora, para eu estar analisando especificamente a minha respiração, seria o teste espirométrico, tá? Onde é que tem um clipe no nariz e tem o espirômetro, né? Que a pessoa ela vai fazendo a troca gasosa aqui e o computador que vai passando o que realmente está acontecendo nessa troca gasosa. Temos o raio-x, tá? Que não é tão específico, onde que ele pode ter algumas imagens que eles supõem que pode estar acontecendo, né? Talvez uma porcentagem do pulmão que está sendo acometido, né? O que está ficando apoptótica, enfim. Aqui temos uma ressonância magnética, uma tomografia de uma pessoa que teve o Covid. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, os pulmões doentes, né? Que eles estão aqui com toda aquela inflamação. Depois, quando está recuperado, vocês podem ver que não ficou bonitinho, não ficou 100%, né? Mas teve uma boa recuperação. Tá? Então, assim, para eu estar diagnosticando, né, seria basicamente esses 3 testes aqui, tanto do espirômetro, raio-x e uma boa tomografia para a gente estar analisando isso aí. E aqui são alguns dos sinais, né, que eu posso estar suspeitando e aí sim tá mandando ou sugerindo para o indivíduo fazer esses exames mais específicos. Tá? Vou falar especificamente para vocês agora do enfisema. Do enfisema, lembrando que aqui o enfisema a gente já está, é aquela doença que está destruindo os alvéolos, né? E até mesmo as estruturas que eles trocam, que fazem as trocas gasosas no órgão. Então o enfisema, ele tem uma distensão dos sacos aéreos e bronquíolos. Então vocês imaginem aqui, ó, o saco aéreo, tá? O alvéolo, temos o bronquíolo, arteríola, tá? Vocês podem ver que o próprio nome já diz, né? Ele já vem da artéria, e a vênula, que é da veia. Tá? Então, assim, você tem que a alteração destrutiva nas paredes e também, consequentemente, os alvéolos, como eles estão inchando, eles estão aumentando, eles perdem, uma hora que eles perdem a elasticidade. E eles se distendem por causa do ar, né? Porque o ar muitas vezes não pode voltar, não pode retornar, porque o ar ele fica retido e acaba parando de funcionar. Tá? Então, quando o ar ele fica preso nos alvéolos, o que acontece? As paredes elas podem acabar se rompendo e o número total de alvéolos ele diminui, dificultando a respiração. Vejam bem como que é complicada essa situação do enfisema, né? Quais são os sinais e sintomas dessa? Lembrando que o enfisema pode estar ocasionando uma emergência respiratória, tá? A gente está falando de algumas doenças. Lembra que essas doenças causam a emergência respiratória. E o enfisema normalmente não apresenta cianose, ou seja, a pessoa não fica roxeada assim, né? No enfisema pulmonar, eles são sopradores rosados, vamos dizer assim. Você pode ver que, né, que a nossa vítima ela tem uma coloração mais clara, mais rosada, enfim.
O que temos a evidência? Muita evidência de perda de peso, história de dispneia, tá? Que é aquela dificuldade respiratória, né, que nós falamos no início da aula, que aumenta durante o exercício físico. Tem uma limitação progressiva da atividade, se a pessoa ela tem limitação na respiração, nas trocas gasosas, consequentemente, ela tem uma limitação progressiva da atividade. Por quê? Porque eu preciso ter uma respiração ideal para fazer determinado exercício, ainda mais se ele for muito intenso, né? E também no exercício menos intenso, porque a gente está trabalhando na via glicolítica aeróbia, né? A produção de pequenas quantidades de muco com a tosse, expiração, ela fica difícil e prolongada, tá? Principalmente a expiração. O pulmão, ele fica hiperinsuflado, né, que ele fica um formato aí, né, o tórax, ele fica em tórax, ou fica em formato de barril, tá, como demonstra a figura. Agora falando para vocês da bronquite crônica. A bronquite crônica, como definição, podemos falar que ela é uma tosse produtiva que persiste por mais de 3 meses em 2 anos consecutivos. Por exemplo, se você teve essa tosse produtiva aí esse ano, 1, 2, 3, 4 meses, beleza, né, você pode suspeitar que seja uma bronquite, porque se ela acontecer no outro ano de novo, ela ser recorrente, aí sim o médico vai diagnosticar que possivelmente seja uma bronquite, tá? Só que ela tem que persistir por mais de 3 meses, né? Então é uma coisinha bem chata mesmo. Então é uma inflamação, um edema e produção excessiva de muco na árvore brônquica. Por onde que isso pode ser causado? Né? O porquê que isso pode ser causado? A bronquite, ela pode, tal como as outras doenças que podem ocasionar podem dificultar as vias aéreas, elas são ocasionadas geralmente por inalação de gases tóxicos, tal como cigarro, poluentes, carro, né, queimadas. Não necessariamente você precisa ser um fumante ativo, né? Ou seja, aquele que fuma. Você também pode ser um fumante passivo. Você está convivendo com pessoas que fumam, pai, mãe, amigo, ou ambientes que acaba tendo toda essa fumaça e tal. Você também pode estar ocasionando problemas respiratórios, tá? Normalmente eles não apresentam, no caso da bronquite, normalmente não apresenta cianose, tá? Aqueles inchados azuis. Tá? Então, da mesma maneira que o enfisema. Então, tosse com palpação de muco espesso é um dos sinais e sintomas. Uso da musculatura do tórax, do pescoço, para estar auxiliando na respiração. Cianose crônica, tá? Onde é que, por exemplo, onde é que não é aquela cianose. Aqueles roxos que fica, né, na parte do corpo, né, mas sim uma cianose crônica, onde é que a pessoa realmente ela troca a coloração da pele, né, onde é que por causa de muito tempo, né, exposto por determinada situação, isso pode acontecer também. Inchaço de mãos, pés e tornozelos, ou seja, as extremidades. Olha aí, mais uma vez o inchaço. Às vezes a pessoa fala, nossa, olha só como é que tá inchado meu pé, eu acho que é o calor, né? Então assim, tal como observamos na aula passada de doenças cardiovasculares, aí também as doenças pulmonares podem estar ocasionando esses inchaços, tá? Distensão nas veias do pescoço, porque está muito forte, né? A respiração está muito rápida. Ruídos agudos, tá? Síbilos agudos e até mesmo roncos graves durante a inspiração e expiração. Você pode ver até com aquelas pessoas que fumam por muito tempo e tal, né? O que né, aquela fumaça faz? A pessoa fica até com voz mais grossa, né? Mulheres até ficam com voz um pouco mais masculinizada também, né? Então isso aí ocasiona bastante deterioração, né, na nosso sistema respiratório, tá? E no atendimento de emergência da DPOC, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai estar acionando o serviço de resgate médico, tá? Por quê? Qual que é o objetivo? Aumentar a oxigenação e, consequentemente, melhorar a respiração, certo? Então, vamos lá. Se a vítima não estiver inconsciente, se a vez de resgate médico ainda não ter chegado, você vai estar você vai procurar apresentar uma alteração severa do seu estado normal, né? Você vai ver que a pessoa não está normal ali. Então, você vai procurar colocar lá em decúbito, tá? Isso quando ela estiver inconsciente, tá? Quando ela estiver inconsciente, você vai colocar lá em decúbito
lateral. Se ela estiver consciente, tá, você vai deixar o decúbito dorsal ou na posição que ela fica mais confortável, né? Ou até mesmo na posição de recuperação modificada, você pode colocar, nesse caso, se ela é consciente. Você vai procurar monitorar a frequência, a profundidade respiratória da vítima e procurar ajudar na ventilação se a respiração se tornar inadequada, tá? Então, isso ali também você não descarte essa possibilidade de você estar fazendo essa respiração boca a boca, boca a máscara, tá? Observar a vítima cuidadosamente para detectar alterações na frequência e na profundidade da respiração. Sempre procurar manter a temperatura corporal da vítima e, claro, afrouxar as roupas delas e procurando tranquilizar e estimular a tossir para ela estar expelindo secreções, tá? Lembrando que ela vai estar de decúbito lateral, tá? Pessoa, indivíduo inconsciente. Por quê? Se eu incentivar ela a estar tossindo e e ela for expelir alguma coisa, ela tiver em decúbito dorsal, o que vai acontecer? Ela pode que ela aspire, né, esse objeto ou esse objeto líquido ou sólido que ela expeliu, tá? Então, primeira partezinha da nossa aula de hoje. Dúvida, pessoal? Posso continuar a aula? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou continuar, tá? Vocês sabem que vocês podem subir aí, vocês podem parar o prof a qualquer momento, tá? E daí a gente dá uma pausada aí na aula, a gente continua a conversar. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da asma. Lembrando que asma é uma doença. Asma pode causar uma emergência respiratória. Emergência respiratória não surge do nada, né? Só surge se for exercício físico, algum ambiente de estresse, ansiedade, né? Alguma situação de estresse, ansiedade. Mas a maioria das vezes é por causa de doença, tá? Professor, mas por que você vai falar da asma? Eu falo para vocês que mais de 10% da população brasileira é asmática, tá? No mundo inteiro, asma é um problema de saúde pública. Claro, tem alguns lugares que a gente não tem dados aí, mas são poucos os lugares que não temos dados. Mas a maioria dos países é acima de 2% da população, né? Vejam bem lá na Europa, um pouquinho menos, mas no nosso colega aqui nos Estados Unidos e no Brasil, todos os nossos países vizinhos aqui, né? Também maior de 10%, mais de 10% da população é asmática. Então, acho que convém a gente falar sobre essa doença. Bronquio com asma. Aqui vocês verem o pulmão, tá? Toda a troca gasosa que é feita no pulmão. E aqui temos uma ampliação dessa figura, o brônquio, tá? Um brônquio normal. Olha só que bonito. Olha o brônquio com asma. Como é que ele fica mais espesso, como ele pode estar acumulando muco, né? Ou até mesmo, vamos falar de um jeito mais simples, pus, né? Então, assim, uma asma seria a inflamação crônica dos brônquios, tá? Que ficam mais estreitos e dificultam a respiração do paciente em episódios repetidos de tosse e falta de ar. É uma doença hereditária, principalmente em famílias de indivíduos alérgicos, tá? Tem alergia. Alergia à poeira, alergia ao calor, alergia a perfume, a aromas, né? Então, ela é uma doença que ela pode atingir todas as faixas etárias, só que ela é mais comum na infância, tá? Então, por isso que a gente vê mais crianças que têm asmático, até ficam mais proeminentes os sinais e sintomas, tá? Aonde que a sensibilidade ela fica aumentada na traqueia, brônquios, bronquíolos a vários estímulos, com estreitamento reversível disseminado das vias aéreas, tá? Só que ela é uma doença inflamatória crônica, tal como que esse estreitamento, ele é reversível, tá? Ele pode voltar ao normal. Então, assim, por exemplo, se aqui eu estou com a asma, né, ele pode voltar
a ficar com aspecto normal. Só que a qualquer irritação, qualquer coisa, pode voltar novamente ao indivíduo a ficar asmático, tá? Então seria uma doença inflamatória crônica, né? Então, toda inflamação, né, a gente consegue ter esse controle. E ela é mais frequente em pessoas que possuem histórico na família, tá? Que tiveram infecções respiratórias durante a infância, ou muitas vezes muitas alergias, né? Então, ela não tem cura e ela não é contagiosa, tá? Ou seja, ela tem só o controle. Tá? Ela não tem cura e ela não é contagiosa. Ou seja, ela não pega. Você não pega uma pessoa que tem asma, você não vai pegar a asma dela, tá? Então, no entanto, os sintomas eles podem ser controlados e aliviados com o uso de medicamentos que desenvolvem, claro, são indicados pelo médico, né? Então, assim, asma a gente pode subdividir ela em asma aguda e asma de mal asmático. Tá, então vamos lá. Asma aguda seriam crises periódicas e períodos assintomáticos entre as crises. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma crise hoje, depois vem com um período sem ter essa crise, e depois do nada tem essa outra crise de asma. Então, assim, seria crises periódicas, tá? O estado de mal asmático seria uma crise mais prolongada, pode ser potencialmente fatal, onde que ela pode durar por mais de meses, né? E pode vir trazer o indivíduo ao óbito. E esse estado de mal asmático pode ser subdividido em asma extrínseca, que eu estou falando de uma maneira mais alérgica, e a asma intrínseca, que seria uma maneira da asma que é não alergênica. Tá? Então, assim, o estado mal asmático ele subdivide-se nesses dois. A asma extrínseca, ela é mais sazonal. Onde é que eu tenho contato com algum poluente, contato com alguma coisa, né? E ela é mais frequente em crianças e pode desaparecer lá na adolescência, tá? Nessa alérgica, né? Agora, na intrínseca, já é mais comum em adultos, que também é causado por causa de emoções, odores, perfumes, frio, poluição do ar, entre outras situações. Então, vejam bem, aqui temos uma via aérea normal. Aqui temos uma via aérea com asma. E aqui temos uma via aérea com a crise de asma. Então, a via aérea com asma, ok? Ela já é comprometida, e a via aérea com crise de asma ela fica muito mais comprometida. Né? Onde é que os músculos lisos eles ficam muito contraídos. Tá? Então, é bem complicado, né? As questões de pessoas que têm asma para a gente fazer o controle, né? Porque qualquer situação, por exemplo, de emoção pode estar ocasionando também essa asma intrínseca. A asma ela pode ser de leve até grave, pode ser leve, moderado, pode ser até grave. Então, assim, onde é que seria uma crise aguda típica? O que você tem que fazer? A vítima ela vai estar sentando, a vítima senta com o tronco ereto, inclinado para frente, né? Onde é que a vítima ela fica assim? As narinas elas ficam dilatadas. Por quê? Porque elas ficam esforçando para respirar, né? Tosse seca, não produtiva, espasmódica. Onde é que tem vários ruídos agudos, normalmente na expiração, a hora que solta o ar, vem esses sibilos agudos, né? Onde o movimento ele fica muito pequeno de ar durante a respiração, ou seja, respiração bem ofegante. Tá? O pulmão ele fica hiperinsuflado, com ar retido por causa do aumento da obstrução durante a expiração, ou seja, para vir o ar entra, beleza, mas agora para expirar ele fica mais complicado. Então, por isso que o pulmão ele fica hiperinsuflado, tá? As respirações elas vão ficar rápidas e superficiais, e a pulsação ela vai ficar rápida, tal como ela pode chegar a mais de 120 batimentos por minuto, tá? E também vai estar ocasionando a fadiga, né? Porque vocês imaginam, a pessoa respirando de uma maneira rápida, superficial, pulsação rápida também, né? Lembrando que o normal aí é bem abaixo disso aqui, né? Abaixo, tipo, 80, 90. Então, vocês imaginem, né? Ah, professor, mas é só 40 batimentos por minuto diferente. Aí você imagina, uma hora tem quantos minutos? 60, né? Então, 60 vezes 40, veja a diferença. Quantas vezes o teu coração está trabalhando mais para estar oxigenando esse sangue, para estar fazendo o transporte desses nutrientes, tá? Então, vai ocasionar a fadiga. Né? O uso da musculatura do pescoço e dos ombros para auxiliar na respiração também acontece. E, geralmente, a asma, onde que ela
ela acontece o agravo maior, mas à noite, tá? E nas primeiras horas da manhã, ou até mesmo durante a prática do exercício físico. Muitas pessoas vão praticar exercício físico, fazem caminhada e tem que ficar com a bombinha ali perto, né? Porque a qualquer momento ela pode precisar. Nas primeiras horas também, são aquela hora que você acorda, né? Quem tem o sono regular, acorda com o despertador, acorda rapidão, já vai o coração lá em cima, enfim, pode dar alguma crise asmática ali também, tá? Então, o que eu preciso fazer no atendimento de emergência, uma crise asmática, né? Primeiramente, o intuito do atendimento de emergência seria, né, primeiro você vai acionar o serviço de resgate médico. E até então, o que você precisa fazer? Melhorar a oxigenação do indivíduo, né, da respiração dele. Ou seja, aliviar o broncoespasmo, tá? Consequentemente, a vítima vai estar melhorando sua respiração. Nossa função seria desobstruir as vias aéreas e auxiliar as respirações, se necessário for. Procurar ficar calmo, e acalmar a vítima. Por quê? O estresse e a intensidade emocional, elas podem estar agravando a crise da asma. Por quê? A gente está envolvendo a emoção, tá? Se a vítima estiver consciente e tal, você procurar acalmar, e você tem que estar calmo para isso, claro. Manter sempre a vítima em posição mais confortável possível. Pergunte se há indicações médicas de atuação nas crises, porque pode estar variando aí também de pessoa para pessoa, e auxiliar com a administração de remédios, né, caso a vítima ela esteja portando, tal como um inalador ou até mesmo uma bombinha. Né? Vocês sabem para que serve a bombinha? O inalador ou a bombinha? Para que serve? Qual que é o intuito desse aparelhinho, desse aparelho médico para estar auxiliando o nosso indivíduo asmático, alguma crise? Ela é Ele vasodilatadora, auxilia né? na... Pode falar. Ela é vasodilatadora? Isso, a vasodilatadora. Tá? E ele auxilia Quem queria Eu ia falar falar também? que ele auxilia a aliviar um sintoma, né? Mas eu não sei se é isso. Eu ia chutar só, professor. Porque assim, ó, para aliviar os sinais, os sintomas, isso ali é consequência, né? Mas que nem assim, a bombinha de asma, ela é um recipiente pressurizado, tá? Que contém um medicamento broncodilatador, como o próprio nome já diz, né? Com o intuito de broncodilatar, tá? Então, assim, ele é inalado por um acionamento por uma válvula de spray, né? Em caso de dificuldade para você estar expirando o ar dos pulmões, a hora que você tem dificuldade para expirar, soltar o ar, aí sim ela é válido você estar utilizando a bombinha, tá? Então essa condição, Professor, e oi, quem usa Nelsoro? como? O Nelsoro, aquele que você pinga no dentro do nariz. Ah, Sandy, esse eu desconheço. Vou pesquisar, eu trago na próxima aula para você, tá? Também é vasodilatador, professor. Broncodilatador, no caso. Broncodilatador, né? Por causa Tanto que a que asma a gente tá. ele é perigoso de ser usado por muito tempo, porque ele pode fazer perfurações nas paredes do nariz. De tão forte, tão potente que ele é. Sim, a minha irmã, ela tem um furo no nariz, mas não foi causado por isso. Só que daí o médico pediu se ela usava esse Nelsoro, porque ele também causa essas perfurações. É. E se ela tem uma perfuração, então provavelmente, tipo assim, poderia aumentar, né? Continuando com esse Nelsoro. Sim, E essa condição, por exemplo, da bombinha, eu vou até anotar aqui, vou dar uma pesquisada sobre esse Nelsoro. Legal, bacana. E vou acrescentar aí para o próximo ano também, vou falar um pouquinho desse Nelsoro. É legal. E quando que é indicado, quando que não é, né? Porque o mais comum, né? O mais comum é a bombinha. E essa condição ela ocorre quando os brônquios eles inflamam, né? Quando eles inflamam, consequentemente obstrui, né, a passagem do ar. Então, para isso que eles querem fazer essa broncodilatação, tá? Então, quando é dificultada a saída do ar. Então, se a entrada do ar é fácil, a saída do ar é difícil, o que acontece?
começa todos, né? O ar começa a hiperinsuflar os pulmões, a caixa torácica, ela fica bem saliente, por causa que a dificuldade é na saída do ar, tá? Olha bem essa gravura aqui, ó, da bombinha, né? Aqui, onde é que você vai fazer? Vai pressionar, tá? E aí para estar fazendo toda essa troca gasosa aqui. Então, assim, perguntar se tem contraindicações médicas, e se a pessoa tem asma, provavelmente ela vai ter essa bombinha por perto também, tá? Então, por isso que é bom você sempre estar conversando com a vítima sobre isso. Agora, vocês podem ver que estamos sempre progredindo no nosso tema, no nosso assunto, e agora eu vou falar para vocês sobre o estado de mal asmático. O estado de mal asmático, claro, ele é mais forte do que a asma, tá? Então, aqui, assim, vocês imaginam a doença asma, daí que ela vai ficar mais saliente aqui. Por que acontece isso? Vocês imaginam aqui, ó, os pulmões, né? Vamos fazer uma ampliação dessa gravura aqui. Vejam lá, ó, o muco, né? Muco disseminado, tampões de muco disseminado. O que pode acontecer no tecido posterior a ele? Tá? Pode estar ocasionando a apoptose, tá? Que é a morte. Então, assim, a morte celular, se não tem esse transporte, né, do oxigênio aqui, do ar passando, pode estar ocasionando o órgão do indivíduo. Então, consequentemente, o que acontece? Aumenta a resistência das vias aéreas, tá? E o aumento do esforço respiratório. E também o aumento da demanda por oxigênio, porque se eu estou com dificuldade de passar, vai estar precisando de mais oxigênio. Claro, o que tudo isso pode estar acontecendo? Estado de mal asmático. Ansiedade, exaustão, pelo fato de eu estar forçando bastante a musculatura para estar conseguindo fazer essa inspiração e principalmente a expiração. Respiração através de lábios contraídos, tá? Onde é que a pessoa ela fica, né, fazendo essa respiração bem forçada. Sons respiratórios inaudíveis ou até mesmo aqueles ruídos, tá? Tórax hiperinsuflado, frequência cardíaca acelerada, preferência de posição sentada com o tronco inclinado para frente. Então, vocês lembrem, né? Se o indivíduo estiver inconsciente, aí é na posição decúbito lateral, tá? Agora, aqui é na posição da que o indivíduo vai ficar mais confortável, vai ficar mais fácil para ele fazer os movimentos respiratórios também. Então, a respiração, ela já está extremamente ruidosa, tá? Provavelmente o indivíduo ele esteja num estado desidratado, e a coloração azulada da pele, tá? Aqui sim a pele vai começando a ficar azulada, porque falta de ar, né? A pessoa vai ficando azulada, falta de transporte de oxigênio, né? Principalmente nas extremidades, tá? E a vítima ela fica com a fala, né? Muito confusa, né? Por causa que ela precisa de ar para falar, né? Então, se vocês forem colocar a mão assim na boca e forem falar, vocês vão ver que a gente precisa de muito ar para estar falando também. Muita gente fala bastante e fala sem respirar, né? Então, quando vai falando, puxa e continua falando, né? Tem aquelas pessoas que são bastante ansiosas e realmente isso acontece. Só que, assim, não se engane, gente. Por mais que você colocou a pessoa na posição sentada, você está acalmando ela, está conversando com ela, e está vendo que realmente ela está melhorando, aparentemente ela pode estar melhorando, mas ela está exposta a risco elevado, tá? Então você tem que seguir as mesmas diretrizes do que da asma aguda, só que com mais urgência ainda, tá? E a pneumonia? Não poderia deixar de falar para vocês também da pneumonia. A pneumonia é aquela doença que pega bem também o indivíduo, principalmente nos indivíduos mais idosos, né? Onde é que acontece uma inflamação pulmonar e os alvéolos, eles ficam cheios de muco. Tá? Então, vocês vejam bem, um bronco normal e um bronco inflamado, né? E ainda ficam cheios de muco. Tá? Então, assim, a oxigenação sanguínea aqui, ela fica totalmente inadequada, né? Porque ela não tem quase nada, nem espaçozinho para estar passando ali, para estar fazendo essa respiração. Geralmente, ela é causada por alguma infecção bacteriana, tá? Aqui a gente não está falando nada de genético, a gente não está falando nada disso aí. A pneumonia, ela vem de uma infecção bacteriana ou viral, e até mesmo de irritantes inalados ou materiais aspirados,
tá? Diferentemente do caso da bronquite, tá? Aqui é uma infecção bacteriana. Quais são os sinais e sintomas dessa infecção? As pessoas, elas se queixam de estar muito enfermas. Elas têm febre, calafrio, né, muita dor no peito, uma respiração rápida, uma angústia forçada, uma respiração ruidosa, a tosse produtiva e até mesmo a secreção amarela, né, ou até mesmo com muco. Então, vocês imaginem, né, aquele vaso, né, aquele muco, né, queira ou não queira, está sendo toda a produção, provavelmente ela tá querendo se expelir, né, o corpo está querendo expelir para manter aquela normalidade do corpo, aquela homeostase. Tá? E muitas vezes, esse muco aí, ele pode vir com sangue, tá? Ele pode vir com sangue também. E a pele, ela fica característica como pele quente e seca. Como que eu tenho que fazer o atendimento de emergência dessa vítima? Uma vítima que está com pneumonia. Primeiramente, vou colocar a vítima em uma posição confortável. Tá? Geralmente, aqui, estou falando para vocês deixarem a vítima em posição recostada e com o tronco ereto. Tá? Onde é que ela não precisa fazer tanto esforço, né? Lembra que ela já está fazendo para fazer essa respiração, emergência respiratória. Manter as vias aéreas desobstruídas e encaminhar o médico. Isso é o máximo que nós podemos fazer ali no caso do auxílio na respiração. Tá? Questão da hiperventilação. Vocês já ouviram falar na hiperventilação? Quais são os casos que podem acontecer a hiperventilação? Hiperventilação é respiração ofegante, tá? Casos que podem acontecer. Primeiramente, ela pode ser por alguma ansiedade ou estresse emocional, que é aqui que nós podemos ajudar, tá? E aqui na condição médica subjacente. Nós não podemos auxiliar muito, né? Fazer mais o básico aí. Tá? Mas vamos lá. Claro, podemos ajudar das duas formas, né? Mas aqui a gente pode ajudar um pouco com maior intensidade, né? Então vamos lá. A hiperventilação, primeiramente, quero falar para vocês o que é, quais são os sinais, quais são os sintomas. A hiperventilação, ela acontece quando a pessoa está com ansiedade acentuada, tá? Quando a pessoa vai estar levando ela ao pânico, né? Então, assim, não estou falando uma hiperventilação, normalmente, comumente que acontece, estou falando de uma hiperventilação mesmo que a pessoa fica bem ventilada, né? Respiração, frequência respiratória por minuto, bem acelerada. Essa hiperventilação, ela pode ocasionar a falta de ar. Pode sim, por mais que ela esteja rápida, né, ela pode estar ocasionando a falta de ar. Tontura, tá? E o comportamento incomum. Né? Às vezes a pessoa ela pode estar consciente, mas ela pode estar perdendo a consciência aos poucos. Por isso que é bom a gente sempre estar mantendo isso ali. E, consequentemente, como que ela está fazendo a respiração muito rápida? Está contraindo a musculatura, está, né, deixando os lábios aí contraídos, o que pode acontecer? Fadiga, cansaço. A pessoa realmente cansa mesmo, tá? Mas aqui fadiga, não estou falando assim, estou cansada. Não, a pessoa não está cansada, não consegue nem falar, né? Desconforto ou até mesmo a distensão abdominal, tá? Pode vir a acontecer. Flexão dos punhos. Aqui é que a pessoa fica, né, fazendo a respiração e ela está fazendo a flexão dos punhos. Então, queira ou não queira, né, ela pode ter um espasmo carpopedal, tá? A nomenclatura correta para falar. Dispneia, vertigem, onde é que a pessoa começa a ver coisas que não existem, tá? Visão embaçada, tá? Pode ser ocasionado pela hiperventilação. Sabor amargo e secura na boca, né? Então vocês imaginam, né? Respirando tão rápido assim. Não dá tempo de você parar, salivar, então assim, né? Entra ar, sai ar, queira ou não queira, a boca vai ficando seca, cada vez mais seca. Dormência e formigamento das mãos e pés, ou seja, na extremidade e além das extremidades do nosso corpo, e além disso, ao redor da boca também, ela pode estar causando essa dormência. Aperto, aperto como se tivesse um caroço na garganta, né? Então vocês imaginam, se está bem obstruído ali, né? Pode ser que você tenha uma sensação, né, de que tem um caroço na garganta, a sensação de batimento do coração com dor, como se fosse uma
punhalada no peito, né, o aperto do peso no próprio tórax, tá? Então, uma fraqueza extrema, né, sensação de morte iminente. Então, imagina, você está praticamente sem respirar, né? Essa pessoa tem a sensação de morte iminente, ela tem medo disso. Então, aí, a qualquer momento, ela pode vir a desmaiar, porque não tem oxigenação, né? Ela pode vir a desmaiar também. E as respirações, elas são rápidas, profundas, suspirosas, com um pulso rápido. Não só a respiração, mas a pulsação também, ela fica bem rápida nesses indivíduos que têm a hiperventilação, tá? E a hiperventilação, ela é aquela respiração exagerada e profunda, normal em várias situações, desde que retorne aos níveis normais em pouco tempo, tá? Ela é normal em várias situações, desde que retorne a níveis normais em pouco tempo. Agora, se ela persiste, opa, peraí, vamos lá. A síndrome da hiperventilação, o que é isso? O estado normal em que persiste a respiração rápida, que ela não para. Primeiramente, pode ser por causa da ansiedade ou estresse emocional, um susto, alguma coisa assim. Ou por alguma condição médica subjacente. Na ansiedade, o estresse emocional, o prognóstico pode ser benigno. Por exemplo, se você descobriu que a pessoa está hiperventilada por causa que ela ganhou R$1 milhão, né? Às vezes ali a gente tem que tranquilizar ela, falar, né? Ficar calma e tal, não sei o quê. Para isso você também tem que estar calmo, né? Para ela estar retornando aos níveis normais. Agora, também pode ter a síndrome de hiperventilação, que é uma condição médica subjacente. Se você descobriu que ela já teve algum coma diabético, ou asma, ou alguma overdose medicamentosa, opa, aí esse prognóstico ele pode ser catastrófico, tá? Porque você, né, vai saber o que pode estar acontecendo com a vítima ali, por questão de minutos, segundos. Tá? Então, a hiperventilação, quais são o atendimento de emergência, tá, que eu posso estar realizando quais são, na verdade, os sinais e sintomas da hiperventilação, tá, onde que a frequência respiratória ela fica maior de 40 respirações por minuto em adultos e reduz a concentração, consequentemente, reduz a concentração do CO2 sanguíneo. Tá? E o que eu tenho que fazer quando a pessoa está hiperventilada? Vamos lá. Primeiramente, você vai procurar diagnosticar a causa e tratar da forma apropriada de acordo com a condição médica, claro. Se o socorrista tiver certeza que não é por causa médica, tal como a diabetes, traumatismo ou até mesmo a asma, né, que acabamos de falar, primeiramente, você vai estar mantendo calmo. Você vai procurar ser atencioso com a vítima. Você vai procurar saber o que está acontecendo, né? Você vai tentar compreender por que ela está hiperventilando desse jeito. Você vai demonstrar consideração pela vítima, além de estar tranquilizando ela. Tá? Então, você vai procurar conversar e tentar fazer com que a vítima diminua a frequência respiratória. Simplesmente conversando, querendo saber, puxando outro assunto, o que está acontecendo. Devagarzinho, ela vai estar diminuindo a frequência respiratória dela. Tá? Fazer o possível para que respire com os músculos abdominais, tal como o indicado da nossa respiração do dia a dia é a respiração abdominal. A gente tem que ter uma musculatura abdominal fortalecida, né? Vocês podem ver que também aquelas pessoas que têm a musculatura abdominal fortalecida têm uma postura legal, né? Aquelas que não têm uma musculatura abdominal não fortalecida já são mais corcunda, já senta todo corcunda, né? Então, por isso é bom a gente ter uma musculatura abdominal bacana, uma postura legal. Então, assim, é bom vocês cuidarem disso desde pequenos, né? Porque tudo isso a gente está falando de algum desenvolvimento, tá? E não é da noite para o dia que você consegue melhorar a tua postura. Enfim, fazer o possível para que respire com os músculos abdominais, orientar a respirar pelo nariz, tá? Respirou pelo nariz, prendeu a respiração durante alguns segundos e, em seguida, expirar o mais lentamente possível com os lábios contraídos. Tá? Então, fez a respiração. Simples assim. Fez a respiração, trancou um pouquinho, alguns segundos, e aí você faz a expiração lentamente com os lábios contraídos.
explicar à vítima o que aconteceu e procurar tranquilizar ela, né? E dizer que a condição dela não é grave. Tá? Então, assim, se não teve aquela condição médica que falamos, tá? Então, levar a vítima ao pronto-socorro ou acionar o serviço de resgate médico se necessário for. Gente, quando tem hiperventilação, não façam isso, tá? Veja a figurinha aqui, já coloquei um X em cima dela. Não deixar a vítima respirar dentro de um saco plástico. Por quê? Vai ter uma sobrecarga cardíaca e pulmonar. E ao invés de você ajudar, você vai estar piorando a situação da vítima nessa situação aí. Tá? E é claro, gente, doenças trazem emergências respiratórias. Doenças acometem emergências respiratórias. Tá? A emergência respiratória, ela não surge do nada. Né? Tem alguma situação que vem acontecendo ela. E eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o Covid-19. Tá? O Covid-19 é o coronavírus 19. 19 por quê? Vocês sabem por que chama de coronavírus Covid-19? Por que 19? Porque ele é uma mutação, né? Ele não é o primeiro. Ele já apareceu outras vezes antes e agora tá como Covid-19. Pelo menos eu acho que é isso. O Covid-19, Júlia, por causa que ele surgiu, foi descoberto no de 2019. Tá? Por isso Covid-19. Você pode ver, a gente está em 2021, praticamente 2 anos aí já, né? Por isso que é chamado de Covid-19, tá? Então, é uma doença infecciosa, tá? Ela é um vírus causada pelo coronavírus, né? E a síndrome respiratória aguda grave, 2. Tá? Então, o que significa isso? Eu vou estar escrevendo aqui para vocês aqui no chat, tá? É assim, ó, SARS, Covid, mas, vou ver ali, COVID, síndrome aguda respiratória grave 2, segunda variante já. Tá, então, quais são os sintomas mais comuns da Covid-19? Sintomas. Perguntinha de prova. Quais são os sintomas mais comuns da Covid-19? Sintomas são diferentes de sinais. O sintoma que eu não consigo ver na vítima? Eu não consigo Falta de ver. ar. Dor de cabeça, diarreia. A falta de ar, por exemplo, a falta de ar, ela pode ser, né, um sinal, tá? Por exemplo, claro, é um sintoma para o indivíduo que está sofrendo, mas vamos lá. Nós estamos falando que nós somos socorristas, tá? Se a pessoa ela está com falta de ar, ela vai fazer aquele sinal assim, né? Então, daí que a gente vai ver que ela está com falta de ar, tá? Então se encaixa como um sinal. O que mais? Vamos lá, vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns? Comuns. Eles são subdivididos em comuns e menos comuns. Quais são os mais comuns das Covid-19? Dor de cabeça, diarreia e dores no corpo, não é? Sintomas mais comuns da Covid-19. Dor no olho também. Falta Febre. sem paladar e sem sentir o cheiro das coisas. Isso, perfeito. Tá? Mas esses ali são sintomas menos comuns, porque acometem quando são mais séria a situação. Agora, os mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. São os sintomas mais comuns do Covid. Ô, professor, mas tosse seca não poderia ser um sinal também? Também, porque eu estou observando, né? Também é um sinal. Também é um sinal. Tá? Mas quando a tosse ela fica mais seca, mais rápida, né, temos também os sintomas menos comuns. Os sintomas menos comuns são as dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, conjuntivite, perda de olfato do paladar e erupções cutâneas. Agora, quais são os sinais mais comuns? Os sinais eu vou falar de uma maneira geral. Sinais. Vocês já falaram alguns antes, tal como a falta de ar. Qual mais?
Eu não sei se espirro seria mais comum, né? Porque todo mundo lá espirrou, tá com Covid. Mas eu nem. Na verdade, tanto o espirro quanto a tosse, ela pode ser no sinal ou no sintoma, né? Mas você fez uma boa observação aí, ele se encaixa mais nos sinais mesmo, porque é bem visível, né? Dor no peito, dor ou pressão no peito também é um sinal. Dedos, tá? Em tom azul ou perturbações na fala e no movimento. Tá? O agravamento dos sinais, eles podem ser súbitos, só que geralmente eles ocorrem durante a segunda semana, né, e requer atenção médica urgente. Então vamos lá. Cerca de 80% dos casos das infecções pelo Covid, confirmados, eles têm sintomas ligeiros do Covid ou são assintomáticos. Tá? Ou seja, 80% dos casos, né, que são infectados são poucos sintomas, eles são assintomáticos, tá? A maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% das infecções pelo Covid-19, ele pode ser mais severa, com necessidade de oxigênio, e 5% são infecções graves que necessitam a ventilação assistida em ambiente hospitalar. Né? Então, assim, 15% que precisava só de alguma máscara, de oxigênio, alguma coisa assim. Agora, 5% precisa de um respirador, precisa ser entubado. Né? Então, assim, os casos mais graves, eles podem evoluir para pneumonia grave e insuficiência respiratória grave, septicemia, falência de vários órgãos e até mesmo a morte, o óbito. Né? E a transmissão. Como que é feita a transmissão do Covid-19? Transmissão do Covid-19 ela é feita através de gotículas produzidas nas vias aéreas, né, que a gente está falando e tal, não sei o quê, de pessoas infectadas. Por isso que também a máscara, né, gotícula aérea, você vai tossir, você vai espirrar, se você vê a pessoa de frente com o sol, você vê o tanto que sai de gotícula, né. Quando a pessoa vai espirrar, quando a pessoa vai tossir, essas gotículas, elas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contato próximo, né? E essas gotículas também elas podem depositar-se em objetos e superfícies próximas e podem infectar quem nelas leva a mão, toca. Por isso que usar álcool em gel, essas coisas assim. Embora que, quando estou falando de objetos, a transmissão ela é menos comum, tá? Ela é bem menor do que quando você for fazer contato direto. Então, o tempo de intervalo entre a exposição do vírus e os sintomas vai variar de 12 a 14 dias, colocando uma média aí de 5 dias, tá? Quais são os fatores de risco para Covid-19? Faixa etária, concorda comigo? Como, Faixa professor? etária. Não entendi. Ah, faixa etária. Quais são os fatores de risco para Covid-19? Primeiramente, faixa etária e a doença crônica não transmissíveis, tal como obesidade, diabetes, hipertensão. Por isso que as comorbidades, comorbidades são duas doenças existentes, hoje tem uma alinhada à outra também. Então, assim, por isso que quem está sendo vacinado primeiro? Primeiro as pessoas de maior faixa etária, depois as pessoas de tantas doenças, enfim. Né? Como que eu posso diagnosticar o Covid-19? Através do muco, que é tudo aquilo lá que nós vimos lá, que pode ser produzido nas vias aéreas, né? E até mesmo pelo sangue, né? Pelo teste rápido. Qual que é a prevenção que eu faço dessa doença infernal, desse vírus infernal aí? Lavagem frequente das mãos, evitar o contato próximo com outras pessoas, evitar tocar com as mãos na face, no rosto, nos olhos, e procurar sempre usar máscara, né? Principalmente em locais públicos, né? Então, cuidado nunca é demais. E qual que é o tratamento da Covid-19? Não existe. Não existe tratamento antiviral específico para essa doença. Consiste no alívio dos sintomas e cuidados de apoio, tal como isolamento, vacina. Então, você consegue cuidar um pouquinho. Então, por enquanto, não existe o tratamento antiviral, né? Então, você, por exemplo, se você pegar o vírus, você vai ter uns sintomas menores também.
Então, as pessoas com casos ligeiros, eles conseguem recuperar na própria casa, não precisa ser internado, muito menos entubado. E os antibióticos, deixar bem claro para vocês, que já foi diagnosticado também em pesquisa científica, que eles não são eficazes, não têm efeito contra esse vírus. Perfeito, pessoal? A nossa aula de hoje finalizou. Já vou estar fazendo a chamada aí de vocês, tá? Só vou encerrar aqui essa gravação. Alguma dúvida? Any question? You got it? Tudo Não, entendido? professor. Não entendeu nada? Não, nenhuma dúvida. Ah, tá, então tá bom. Finalizar a gravação aqui.